Estamos de volta no nosso programa diário de todas as manhãs, Meditações Ponto de Partida. Você sempre é o nosso convidado especial. É sempre bom podermos ter esse momento de reflexão, lembrando que você tem a oportunidade sempre de entrar em contato com a gente, você vai ter a oportunidade de poder também pedir um pouco mais desses temas e poder se aprofundar um pouco mais naquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Nosso propósito aqui é deixar uma meditação, uma reflexão da Bíblia para que você possa pensar durante o dia e você possa então aproveitar essas dicas para viver melhor, para se relacionar melhor, tanto em família quanto profissionalmente e ser uma pessoa mais feliz. Nós lembramos você também que aos domingos nós temos o programa Ponto de Partida, num formato de debate, e você também pode então pegar a sua Bíblia juntamente com a sua família e diante da tela poder estudar temas que são relevantes para o nosso dia a dia. Vamos ao tema de hoje? Bem, o salmo de hoje é o Salmo 73, ele foi escrito por Asaf, que era um músico muito importante, o chefe dos músicos na época em que viveu, em meio aos judeus, e que foi um grande compositor. E Deus o usou como um profeta para que ele pudesse trazer mensagens de inspiração também para todos os cristãos ao longo das eras. E eu quero destacar aqui no capítulo 73 o verso 16 e o verso 17 no primeiro momento, que diz assim: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O que ele está falando aqui? Se você olhar, todo o capítulo está falando da prosperidade dos ímpios. E havia uma angústia muito grande de Asaf, o salmista, por que os ímpios prosperam? Por que as pessoas que fazem coisas erradas prosperam? Por que pessoas que são desonestas, que mentem, que enganam, prosperam? Essa era a angústia do salmista. E o salmista, ele então, nesses versos, no 16 e 17, ele diz que ele não tinha entendido. Ele estava tentando compreender, tentando questionar e muitas vezes questionando a Deus por isso. E ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Às vezes a gente pensa que as pessoas que fazem as coisas erradas, elas sempre se dão bem. Isso não é verdade. Talvez momentaneamente elas podem se dar bem. Uma pessoa que talvez engane nos negócios, que talvez roube alguém, que minta, que seja desonesto, ela até pode ter um aparente sucesso, mas o que a Bíblia nos apresenta é que o fim dessas pessoas não será bom. Nós encontramos também no finalzinho do capítulo 73 a seguinte declaração: quanto a mim, diz o salmista, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Depois de ele questionar, depois de ele conversar com Deus, em algum momento Deus o impressionou e ele entendeu de que, na realidade, não vale a pena fazer o que é mal, não vale a pena andar pelo caminho dos ímpios. E aí então ele começa a refletir, começa a analisar, até que chega à conclusão de que andar nos caminhos de Deus sempre é a melhor escolha. Ele começa questionando todas essas questões que têm a ver com a desonestidade, mas termina concluindo de que ser fiel a Deus vale a pena sempre. Existe um texto em Apocalipse capítulo 2, verso 10, no finalzinho do verso diz assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O grande problema é que nós, seres humanos, muitas vezes focamos a nossa vida apenas nessa terra, e a Bíblia apresenta que a nossa vida principal está por vir, e essa vida será um presente de Deus após a segunda vinda de Jesus a essa terra. Existem inúmeras promessas sobre a vinda de Jesus. A primeira vinda já aconteceu, e quando ele foi, nós podemos ver no capítulo 1 de Atos, ele diz, da mesma maneira, e os anjos que presenciaram junto com os discípulos ali, ouviram isso, presenciando ali a ida de Jesus, eles disseram, da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Então, querido amigo, querida amiga, Deus, ele prometeu vida feliz para aqueles que são honestos, fiéis, bondosos, amáveis, corteses, mas não apenas pelo ato de ser bondoso, mas como um reflexo de uma comunhão mais íntima com o Criador. O salmista, ele foi crescendo na sua maturidade, na sua compreensão. No primeiro momento, questionou, no primeiro momento, duvidou,
Mas quando ele se aproxima de Deus e começa a entender o plano de Deus para a sua vida, ele começa a entender também o que ia acontecer com ele e com os ímpios. Por isso que ele diz, então, quando entrei no santuário de Deus, descobri qual seria o fim deles. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Quanto mais próximos de Deus, mais será a nossa compreensão da nossa vida e daquilo que nos rodeia. Muitas vezes você está se perguntando, né? O que está acontecendo com a minha vida? Talvez você tenha inúmeras dúvidas. A grande questão é, se aproxime de Deus, busque a Deus. Talvez nem todas as respostas serão dadas, mas as principais respostas serão dadas para você. Pode ter certeza disso. Se você tem o desejo de conhecer mais as verdades da Bíblia, essas verdades maravilhosas sobre esse Deus que nos ama e que é próximo de nós, nós aqui do programa Ponto de Partida, Meditações, oferecemos para você essa revista gratuitamente. Basta você acessar esse QR Code que está aqui na tela e você terá a oportunidade de recebê-la gratuitamente, de conhecer um pouco mais desse Deus e de poder também entrar em contato com temas sistematizados, onde você vai encontrar os textos sobre aquele tema em relação às dúvidas que você tem. Lembre-se que seguir Deus sempre é o melhor negócio. E por isso eu digo aqui sempre no final de cada programa, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço, nos encontramos no próximo programa.